de 4 estados diferentes. Geralmente, na Semana Santa, temos de 9 estados diferentes do Brasil. No fim do ano, só temos de 4 estados. Porque viestes aqui de tão longe, alguns de longe, com tanta dificuldade de despesa. Viestes aqui, talvez, para fazer-lhes um cochilo devocional de 3 dias? Não, isto é tempo perdido. Viestes aqui para intercalar-lhes um parênteses espiritual no meio da vossa vida material e depois voltardes à vossa vida material? Não, isso é tempo perdido. Isso não é a finalidade da vossa vida. A finalidade da vossa vida é uma coisa muito mais séria e definitiva. Esses 3 dias devem marcar uma linha divisória na vossa vida. Vivestes alguns decênios, 30 anos, 50 anos, 60 anos ou mais. Não tinhas nada. Nenhum objeto deste mundo era vosso. Daqui a mais alguns anos, talvez ainda este ano, não sabemos, partireis daqui sem nada. Nada. Quer dizer que a vossa vida oscila entre 2 nadas, entre 2 zeros. O 0 do nascimento e o 0 da morte. 50 anos de nada. Entraste sem nada e saireis sem nada. Não é um absurdo a gente passar aqui na Terra meio século tanto, depois sair 0 como entrou? Não se pode imaginar uma palhaçada maior do que esta. Afadigar-se, trabalhar, sofrer mais de meio século por nada. Nada trouxemos e nada levaremos. Isso não pode ser a finalidade da nossa encarnação terrestre. Deve haver alguma razão de ser mais razoável e sensata na nossa entrada na vida terrestre. Porque se isso nos acontecer, um parênteses terrestre entre 2 nadas, é a maior falência que se pode imaginar. Uma palhaçada absoluta. Entramos aqui não para adquirir objetos, porque os objetos não nos podem acompanhar. Não poderemos levar nada do mundo objetivo. Nenhum centavo de toda a nossa fortuna acumulada. Ninguém pode levar seu marido, sua mulher, seus filhos. Ninguém. Na hora da morte entramos na grande solidão. Ninguém nos pode acompanhar para o além. Os nossos melhores amigos ficam no aquém e nós temos que partir no além, para o além. Os nossos mestres espirituais também nos podem acompanhar. Nós entraremos na grande solidão. Estamos justamente em vésperas de finados. Levamos flores ao cemitério, chorando por aqueles que partiram. Mas eles não sabem nada das nossas flores, não sabem nada das nossas lágrimas, porque eles estão na imensa solidão. Não há mais objetos que atingem os defuntos. E daqui a pouco nós não levaremos flores e lágrimas,
daqui a pouco outros levarão flores e chorarão lágrimas por nós. Mas nós não saberemos nada disto. Porque o mundo objetivo se eclipsou. Não existe mais como se nunca tivesse existido. E cada um de nós vai entrar no grande deserto da solidão. Nada veremos, nada ouviremos, nada tangeremos, nada sentiremos. Isolados na imensa longínquidade do mundo objetivo, na grande solidão. Há um só companheiro na grande solidão do deserto depois da morte. Um só companheiro nos acompanha. A nossa alma, nós mesmos propriamente. O nosso corpo ficou aqui. Apenas a nossa alma na grande solidão rumo ao infinito. Estamos aqui para preparar esta grande solidão, para que a nossa alma, quando entrar no grande nirvana do além, se possa orientar com firmeza e não se desoriente nesse vasto deserto silencioso e anônimo do além. Estamos aqui para uma orientação, porque nós estamos terrivelmente desorientados. 99% dos homens que percorrem a vida terrestre não se orientam para depois da morte. Nada sabem do além. Foram abandonados pelo aquém e não sabem nada do além. Nunca trataram seriamente da sua orientação para além do túmulo. Se isto não fosse certo, esta viagem para o além, nós falaríamos em vão. Mas isto é a única coisa certa que nunca ninguém negou, que ninguém pode viver muito tempo aqui na Terra. É questão de poucos decênios que podemos viver aqui. De maneira que é razoável, absolutamente sensato, tratarmos seriamente da nossa viagem no além. E isto nós podemos preparar no aqui. Aqui e agora nós podemos realizar algo que nunca nos abandonará. Uma só coisa é necessária, disse o Divino Mestre. Quando Marta estava tratando das coisas do aquém e sua irmã Maria estava mergulhada nas coisas do além, o Mestre disse a Maria de Betânia: Marta, Marta, andas tão preocupada e irrequieta com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a parte boa, que nunca lhe será tirada. Que nunca lhe será tirada. As tuas coisas te serão tiradas daqui a pouco. Mas quem se orienta nas coisas do além terá uma coisa que nunca, nunca lhe será tirada. Eternamente esta coisa acompanhará. De maneira que é tão razoável a gente tratar desta única coisa necessária que nunca nos abandonará, por toda a eternidade nos acompanhará. Isto é tão evidente, isto é tão sensato, que para estranhar que a humanidade não se interessa por isto. O grosso da humanidade anda sonambulescamente pela vida,
dormindo, sonhando em perfeito sonambulismo, uma hipnose coletiva, uma alucinação universal. Um poeta alemão, Heinrich Heine, que é autor daquela famosa Lorelei, escreve em um dos seus livros: tive muitas dúvidas durante a minha vida. Venci quase todas as minhas dúvidas. Uma dúvida nunca consegui vencê-la. Eu não sei se esta vida terrestre é hospital ou hospício. Esta era a dúvida de Heine, se a nossa vida terrestre é um hospital ou é um hospício. Se estamos corporalmente doentes ou mentalmente doentes. Se Heine me tivesse perguntado, eu teria dito: não tenha dúvida sobre isto, porque esta vida é tanto hospital como também hospício. É uma e outra coisa. E nós não estamos apenas fisicamente doentes. Viktor Frankl, o grande médico vienense, diz: pelo menos 90% da humanidade que eu conheço estão doentes. 90%. Não há 10% que não estejam doentes, fisicamente. E se ele dá 10% para os sadios e 90% para os doentes, será que nós podemos aplicar isto também à zona mental do homem? Não, aí é 99 doentes pelo menos. Se escapa um e não seja mentalmente alucinado, é muita sorte. Porque isto de o homem só andar atrás de objetos que ele sabe que ele vai perder amanhã, não é isto uma alucinação coletiva? Não é isto um hospício universal em que toda a humanidade vive? E nós viemos aqui para sair desse hospício, para nos transmentalizarmos. Não adianta mentalizar-se, porque toda a nossa mentalidade está doentia. Mentalizar-se não adianta. É preciso transmentalizar-se, ir além da sua mentalidade habitual. Este é o brado de João Batista às margens do Jordão: transmentalizai-vos, porque o reino dos céus está ao vosso alcance. Depois vem Jesus e repete as mesmas palavras de João: se não vos transmentalizardes, todos pereceis. Nós dizemos converter, podemos dizer converter em vez de transmentalizar. Uns traduzem erradissimamente: arrependei-vos. Não adianta nada arrepender-se. Judas se arrependeu e não se converteu. Outros traduzem ainda pior: fazei penitência. Isso é o pior de tudo. Não adianta fazer penitência. Pouco adianta arrepender-se. É preciso converter-se. Ou, como diz o texto grego, transmentalizai-vos. Não vos mentalizeis, porque já estáis mentalizados. Ide além da vossa mente. Entrai na zona do espírito, que é transmentalização. Estamos aqui para nos transmentalizarmos. Já que a nossa mentalidade nos levou aos maiores absurdos, nós temos que convalescer a força de transmentalização. A mentalização não nos pode curar. Nos torna cada vez mais doentes. Quanto mais pensamos, mais doentes ficamos. É preciso ir além da mente. A mente é o ego. E o transmental é o nosso eu espiritual.
Transegofiquemo-nos, transmentalizemos-nos e entremos numa nova zona de experiência espiritual. Esta é a meta do nosso retiro. Não é pensar coisas bonitas sobre Deus. Não adianta nada falar de Deus. Nem adianta falar com Deus, que se chama orar, rezar. Nada adianta. Nem falar de Deus adianta, nem falar com Deus. Uma terceira coisa adianta sim. Permitir que Deus nos fale. Isto é outra coisa. Não é falar de Deus. Não é falar com Deus. É ficar tão calado, mas tão profundamente calado, que possamos até ouvir a voz de Deus, que é absoluto silêncio. Deus é o infinito silêncio. E se o homem não se tornar silencioso, ele nunca vai ouvir a voz de Deus. O único meio para ouvir a voz do silencioso Deus é tornarmos-nos muito silenciosos. Isto é o grande problema do nosso querido ego humano. O nosso ego não quer silenciar. Ele às vezes silencia fisicamente, que é o mais que ele consegue fazer. Mas não adianta nada entrar no silêncio físico. É fácil estabelecer o silêncio físico. Ir a uma solidão, como estamos agora, num santuário de pedra, que é absolutamente silencioso. Não se ouve nada aqui nesta solidão. Isto não resolve. Se nós não conseguirmos estabelecer silêncio mental e silêncio emocional, não adianta o silêncio material. E aqui começa o grande impasse. Nós carregamos conosco o nosso barulho mental e carregamos conosco o nosso barulho emocional. Estamos cheios de pensamentos e estamos cheios de desejos. Pensamentos são ruído mental, desejos são ruído emocional. Dentro destes dois ruídos, Deus não se pode revelar. É inútil esperar uma revelação de Deus. Se nós não conseguirmos estabelecer absoluto silêncio mental, absoluto silêncio emocional. Se não conseguirmos 3 dias sem pensar nada, 3 dias sem querer nada, temos que entrar nesse nadíssimo nada mental e nesse nadíssimo nada emocional. É o grande problema para o homem profano não conseguir estabelecer silêncio mental e silêncio emocional. Deus não fala no barulho, Deus só fala no silêncio. E se Deus não nos fala, nós somos eternos analfabetos. Podemos ser eruditos em tudo, somos analfabetos no espírito. E quem é analfabeto no espírito falhou a sua vida, abriu falência. Não adianta nada se não se tornar sábio em espírito e em verdade. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Somente Deus nos pode orientar. Mas Deus não nos pode orientar se nós não reduzirmos a zero o nosso ruído mental, o nosso ruído emocional. É o grande problema. Meditação
mesmo que seja de 1 hora, retiro espiritual de 3 dias ou mais, é a abolição de qualquer ruído mental, de qualquer ruído emocional. Gandhi, lá na Índia, um dos grandes iniciados do nosso século, Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia, lutou meio século, não para libertar a Índia do domínio britânico, isto foi apenas um corolário, lutou meio século para se libertar a si mesmo. Ele achava 1000 vezes mais importante libertar-se a si mesmo do que libertar 500 milhões de hindus do domínio inglês. Isso foi apenas uma consequência. Tudo que ele escreveu e disse sempre gira em torno da autolibertação. Ainda não me libertei. Ainda não me libertei de mim mesmo, do meu ego. E enquanto eu não estou liberto do meu ego, Deus não me pode falar. E se Deus não me fala, eu sou um analfabeto. Foi o grande problema de Mahatma Gandhi e de muitos outros. Estamos aqui dentro do mesmo problema. Eu tenho que libertar-me da escravidão de mim mesmo. A escravidão externa não interessa. Isto é apenas um corolário. Externamente eu posso estar encarcerado e internamente eu posso estar liberto. Então vamos libertar-nos de nós mesmos estes dias. Iniciar pelo menos a libertação de nós mesmos. O que mais nos escraviza são os nossos pensamentos e as nossas emoções. A culminância do nosso ego se chama mental e emocional. Não se trata de abolir o mental, não se trata de abolir o emocional. Fazem parte da nossa natureza. A questão é integrar. Integrar o nosso ego mental e o nosso ego emocional dentro de algo maior do que este ego. Esse maior pode se chamar alma, pode se chamar o eu, pode se chamar o Atman, como diz os hindus, pode se chamar o Cristo interno, pode se chamar o Deus imanente, tudo isto é a mesma coisa. Há em nós um fator além de todo o nosso ego. Há um fator transmental. Pode chamar espírito, alma, Cristo, Deus, o eu verdadeiro. Isto são nomes que nós damos a este fator misterioso que nos pode libertar. Enquanto nós não conscientizarmos a presença deste fator libertador, nós somos escravos. Vivemos e morremos na escravidão. Não adianta cantar hinos à liberdade através das grades de um cárcere. Não adianta olhar o azul do céu através das grades de um cárcere. Isto é muito bom para os poetas, mas nós queremos mais do que olhar pelas grades de um cárcere e cantar hinos à liberdade na prisão. Nós queremos abrir a porta do cárcere e sair para a grande liberdade dos filhos de Deus. E o Mestre disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos abrirá as portas da prisão. A verdade sobre quê? A verdade sobre nós mesmos. Nós não sabemos o que somos. Nós vivemos na eterna ilusão sobre nós mesmos. A nossa vida inteira é uma ilusão.
nós nos identificamos com o nosso ego mental, com o nosso ego emocional e por isso estamos presos no cárcere de nós mesmos. Portanto, quem tomar a sério a sua encarnação terrestre começará seriamente a se libertar. Se ele não conseguir identificar-se com a sua alma, com o seu Espírito Divino, com o seu Cristo interno, não está liberto. Continua na escravidão, talvez cantando hinos à liberdade, talvez escrevendo poesia sobre o azul do céu, mas não consegue libertar-se. Estão vendo diante de que problema sério nós estamos nesses dias? Um problema de profunda metafísica, de profunda cosmicidade. Eu tenho de cumprir a tarefa da minha encarnação terrestre. Eu não vim aqui para acumular dinheiro, para comprar terrenos, para comprar casas, para comprar coisas bonitas. Não vim aqui nem para produzir filhos. Tudo isto são objetivos da vida, que são permitidos. Nada disto é a nossa razão de ser. A razão de ser da nossa existência é outra. Não é propriedade, não são prazeres, não é casamento, não é família, não são glórias na sociedade, não são honras científicas. Tudo isso são objetivos da vida. Mas nada disto é a nossa razão de ser. Podemos ter os objetivos da vida, mas não em substituição da nossa razão de ser. Isto é uma falência. Será que vamos ir ao caminho da falência ou não? Será que este retiro vai redimir-nos do perigo da falência, da frustração existencial? Há uma realização existencial e há uma frustração existencial. Ai de nós se não fizermos a nossa realização existencial e cairmos na frustração existencial. Não adianta ter muitos ou poucos objetos. Isto é coisa completamente indiferente. Temos que realizar o nosso sujeito. A realização do nosso sujeito, do nosso eu verdadeiro, é a nossa única tarefa realmente necessária. E façamos destes 3 dias, em véspera dos finados, 3 dias de uma nova perspectiva em nossa vida. Podemos ter os objetivos da vida, mas nunca em detrimento da nossa razão de ser. A nossa razão de ser tem que ser realizada em primeiro lugar. Dentro desta razão de ser, autorrealização, podemos ter todos os objetos, contanto que não prejudiquem a nossa razão de ser, nem seja uma substituição pela nossa razão de ser. Tomemos desde a primeira noite esta perspectiva infinitamente séria. Uma só coisa é necessária, disse o mestre. As outras coisas todas são facultativas. Os objetos não são necessários, são relativamente necessários, não são absolutamente necessários. Os grandes iniciados nunca deram importância aos objetos, porque realizaram o seu sujeito. Quem realiza o seu ser dá muito pouca importância ao ter. O ter é dos objetos, o ser é do sujeito. Estamos aqui numa encruzilhada da nossa vida.
numa bifurcação do nosso caminho. Alguns já estão com meio século de existência aqui. Mas agora é chegado o momento de tomar a sério a sua existência terrestre. Será que eu tratei seriamente da minha realização existencial? Ou estou em vésperas de frustração existencial? É uma pergunta muito séria. Que é a única coisa necessária que nunca nos será tirada. Amanhã todas as coisas vão embora. Todas. Propriedade, família, filhos, marido, mulher, amigos, até os mestres, todos vão embora. Não podemos levar nada conosco. Então tratemos daquilo seriamente. Iniciemos estes 3 dias, o nosso itinerário eterno, já que perdemos tanto tempo com os nossos zigue-zagues temporários. Agora vamos sair fora dos zigue-zagues. Entremos na linha reta do infinito e do eterno. Tracemos a linha reta para todo o nosso futuro e toda a nossa eternidade. Isto é muito sério. E cada um faça, nesses 3 dias, aquilo que ele desejaria ter feito por toda a eternidade. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a parte boa. O texto original não diz a parte melhor. O texto original diz a parte boa, porque a outra não é boa. Quando eu digo melhor, parece que a outra também é boa, só que essa é melhor. Mas isso não está no texto. É uma errada tradução. Escolheu a única coisa boa, a realização existencial, que começa sempre com autoconhecimento e se completa com autorrealização. Sem autoconhecimento, ninguém pode fazer autorrealização. Porque autoconhecimento é o primeiro passo para a autorrealização. Quem não se conhece a si mesmo não pode viver corretamente. A conscientização da verdade é o primeiro passo. A vivência da verdade é o segundo passo. Agora estamos aqui para realizar a grande vertical da mística. A vasta horizontal da ética vem depois. Ninguém pode realizar a vasta horizontal da ética cada dia sem que tenha conscientizado a vertical do autoconhecimento, que no Evangelho se chama o primeiro e o maior de todos os mandamentos, e que nós chamamos a mística. Estamos aqui para conscientizar a realidade sobre nós mesmos. Que sou eu? Não quem. Que? Pergunta metafísica. Que coisa sou eu? Eu não sou o meu corpo. Eu tenho apenas o meu corpo. Eu não sou a minha mente. Eu tenho a minha mente. Eu não sou as minhas emoções. Eu tenho as minhas emoções. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Esta pergunta, a eterna resposta, a resposta eterna pergunta: que sou eu? Essencialmente, eu sou o que Deus é, Espírito. Deus é Espírito universal. Eu sou Espírito individual. Mas eu sou essencialmente da mesma qualidade que Deus é. Eu sou uma emanação individual do Espírito universal. E este Espírito individual que eu sou
julgou necessário revestir-se do invólucro material, porque o nosso espírito é muito anterior ao nosso corpo. Ele já existiu milhares de milhões de anos antes da nossa encarnação corporal. Mas o nosso espírito viu a necessidade de evolução. Deus o criou um espírito criador, e ele viu que ele não podia realizar a sua criatividade se ele não encarnasse. Disse um grande pensador dos nossos dias: Deus nos criou o menos possível para que nós nos possamos criar o mais possível. E porque o espírito humano viu a necessidade dele se criar mais do que Deus o criou, ele resolveu encarnar, revestir-se do invólucro material através dos nossos pais. Os nossos pais não nos deram um espírito, só nos deram um corpo. E o nosso espírito, na sua ânsia de evolução, conseguiu a sua materialização pela concepção e pelo nascimento. Porque, dizem os grandes sábios de Princeton, apareceu agora os livros dos sábios, dos corifeus atômicos de Princeton. E quando tratam do homem, eles dizem, os maiores corifeus da ciência do nosso século, quando tratam do homem, os sábios de Princeton dizem: não há evolução sem resistência. Onde não há resistência, não há evolução. Então o nosso espírito foi procurar resistência na matéria, porque ele não podia evolver sem resistência. E nós estamos dentro da resistência da matéria. Não para sermos derrotados pela matéria, mas para superarmos a matéria. A resistência, as dificuldades, a luta são necessários. Sem isto não há evolução. Mas Deus quer que haja evolução no ser humano. Deus nos criou o menos possível para que nós nos possamos criar o mais possível. Estamos aqui para realizar a nossa criatividade. E ai de nós se não realizarmos a nossa criatividade. Frustração existencial. Aquela parábola dos talentos é maravilhosa. 2 dos servos que tinham recebido potencialidades criadoras realizaram as suas potencialidades criadoras. O que tinha recebido 5 talentos duplicou e devolveu 10. O que tinha recebido 2 duplicou a sua potencialidade e pegou 4. E Deus disse: servo bom e fiel, que foste fiel do pouco, constituir-te sobre o mundo, entra no gozo do teu Senhor. Mas o terceiro servo tinha recebido uma potencialidade, não atualizou a sua potencialidade criadora, devolveu apenas a potencialidade, sem nada. Sendo criativo, ele não se tornou criador. Foi o seu grande crime. E disse Deus a este servo, que não roubou nada, mas devolveu apenas o que tinha recebido. Devolveu a potencialidade. E Deus disse: servo mau e preguiçoso, porque não fizeste render frutos à tua potencialidade. Tira-lhe a sua potencialidade, porque aquele que tem receberá mais, mas quem não tem, perderá até aquilo que ele tem. Esse servo foi reduzido a zero, porque a sua criatividade
ficou estéril, ele não fez frutificar a sua potencialidade. Nós estamos aqui. E algum dia temos que mostrar o que é que fizemos neste período da vida terrestre. Se apenas acumulamos bens materiais que já se foram embora, ou se realizamos algum valor espiritual dentro de nós. Se nós nos realizamos ou se realizamos coisas. Se realizamos apenas coisas ao redor de nós, por maiores que sejam, servo mau e preguiçoso, mas se realizarmos a nós mesmos, servo bom e fiel, entre no gozo de teu Senhor. Toda a nossa filosofia de autorrealização está na parábola dos talentos. Estamos iniciando o segundo período da nossa existência. Seja qual for o primeiro período, seja meio século, seja menos, seja mais, não interessa o tempo. Interessa a intensidade com que vamos fazer o que nos resta. Nós podemos ressarcir em pouco tempo, em um ano ou até em menos de um ano, o que perdemos em 50 anos. Se tomarmos a sério a nossa autorrealização daqui por diante, colocando todos os objetos a serviço da nossa autorrealização e não acumulando objetos separadamente da nossa autorrealização. Estamos aqui no retiro não para fazer isto, não dá tempo. Estamos aqui para tomar uma perspectiva para o resto da vida. Se vivermos ainda 10 anos, uma perspectiva para 10 anos. Se vivermos ainda 30 anos, uma perspectiva para 30 anos. Agora é tomar uma perspectiva certa, inabalável, uma linha reta rumo ao infinito. Agora é tempo da iniciação. O retiro é para iniciação, não é para autorrealização. Isso não dá. Isto leva séculos e milênios. Mas a iniciação tem que ser feita agora, nos dias mais propícios da nossa vida. Cada um tome a sério a sua iniciação, que começa durante este retiro. Que o Divino Mestre nos dê a sua assistência e mande o seu Espírito, ele que estava plenamente realizado, e deu ordem, exemplo vos dei, porque vós façais o que eu fiz. Para que no fim da nossa vida possamos repetir sem mentira as palavras que ele disse no último momento da sua vida. Está consumado. A minha tarefa humana e terrestre está consumada. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito.